E aí galera, tudo bom com vocês? Essa cachorrinha aí é a Suzy e ela está precisando urgentemente de uma cirurgia. Então por isso foi criada uma vaquinha e o link está aqui na descrição. Caso você puder ajudar, a gente vai estar agradecendo bastante, beleza? Então valeu para todo mundo e muito obrigado. Jaerahora.com.br, cartas avulsas, sets e produtos selados. Tá querendo montar o seu deck? Já era a hora. Link na descrição. Olá, seja bem-vindo galera, finalmente aqui a decklist mais esperada desse canal, que é de Shadow, o deck que foi campeão da Copa de Guild. Eu vou estar mostrando toda a estratégia que foi utilizada para a Copa, então já deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa as notificações para estar recebendo esses e outros vídeos também, beleza galera? E também galera, deixa aí nos comentários uma coisa que eu pensei agora. Se caso você gostaria que esse deck tivesse enfrentado outro deck do campeonato, um que saiu no começo, no meio ou até no final, diga aí nos comentários quais decks que participaram do campeonato que você gostaria que enfrentasse o Shadow, beleza? Então eu já pensei nisso daí para ver se você tinha a vontade que ele enfrentasse qualquer outro deck que apareceu aqui, certo? Então sem enrolação eu vou estar mostrando aqui as cartinhas de Shadow para vocês. Shadow Invoked, né? Então obviamente eu começo com a Wendy, 3 cópias dela galera. E para quem não conhece Shadow, tem uma peculiaridade que os efeitos dela ativam quando ela vira e também quando são enviados para o cemitério por efeito de card de magia. Então, se caso você não conhecia esse deck, esse arquétipo, eu recomendo para vocês que compre 3 caixinhas do estrutural de Shadow, que para quem vai começar no card game já é uma boa escolha, porque se você for atrás de um deck muito competitivo, às vezes pode ser muito complexo, ou um deck for fun, às vezes não topa algum campeonato ou não tem uma sinergia. Esse deck, para você começar, ele já está bem estruturado, bem preparado para você estar jogando com seus amigos e até enfrentando um deck que tem um poder maior, beleza? Então, novamente aqui falando da Wendy, no caso dela, ela tem os efeitos similares, que tanto ela virando quanto ela sendo enviada para o cemitério por efeito de magia, você pode estar fazendo a invocação com face para baixo de um monstro Shadow do seu deck, beleza? Então é uma carta muito forte para você estar utilizando no seu deck, então o recomendado é 3 cópias. Nessa vez vai ser pelo menos uma cópia da Ariel, se caso você necessite de 2, você também pode estar colocando no seu deck, mas dessa vez foi utilizado só uma, que ela tem o efeito que quando vai para o cemitério, você pode estar banindo 3 cards dos cemitérios, tanto seu quanto do oponente. Então até para você tirar aquele monstro chato que possa reviver ou qualquer outra cartinha que te dê trabalho, você pode estar ativando esse efeito. E no campo, quando ela vira, você pode estar colocando um monstro Shadow que foi banido, ou com face para baixo ou com face para cima em posição de defesa. Aí vai depender do que você estiver necessitando. 2 cartas aqui do Besta Sombraneco, que ele tem a função de compra, que quando ele vira você compra 2 e descarta 1, e quando ele vai para o cemitério por efeito de magia você compra 1 card. Então utilizo 2 cópias. Utilizo não, porque eu não jogo muito com esse deck. Eu não tenho costume, e provavelmente vai ter alguma carta que eu vá ler, mas é um deck muito forte e dá trabalho de enfrentar. Então por isso que eu falei, se você tem a pretensão de montar esse deck, pode comprar 3 caixinhas que você vai se dar bem, beleza? O escamado, ele tem a função de destruição quando ele está em campo, que se ele virar, você escolhe um monstro do oponente e destrói. Então até se ele for alvo de ataque, na hora de virar, o monstro do seu oponente, se possa ser destruído, ele vai ser destruído e não vai ter jeito. E se ele for para o cemitério, você pode também estar adicionando um card Sombraneco. Isso é muito bom, que você pode estar adicionando uma magia para você estar utilizando no próximo turno. Então isso é top, beleza? Agora temos 2 cartas aqui do Dragão Sombraneco. Esse daqui vai ter uma interação com as magias
do seu oponente. Quando vai pro cemitério, você pode escolher uma mágica ou armadilha e destruir. Então isso daí, se tiver uma carta de campo, uma carta setada, se ela for pro cemitério, e provavelmente vai, porque se você fizer uma fusão, você já vai jogar ela pro cemitério e não vai ter jeito, você vai acabar destruindo uma magia ou armadilha do oponente. Então, além disso, no flip dele, quando ele vira, você pode estar escolhendo um card do oponente e devolvendo para a mão. Então, é uma carta que vai te ajudar bastante, seja para você se livrar de uma carta que já esteja ativa ou uma carta que esteja setada aí, que você acha que vai te dar um sufoco depois, beleza? Então, duas cópias aqui do ouriço. O ouriço é mais para adicionar cards. Você pode estar utilizando o efeito dele de virar no campo, que você adiciona uma magia ou armadilha, que no caso pode ser também a fusão. Outra opção, se caso você precise para o seu próximo turno, ou até no mesmo turno, se caso ele não foi destruído, você já vira ele, adiciona uma fusão, você já pode estar fazendo. E se caso ele for para o cemitério, você também pode estar adicionando um monstro, beleza? Então, duas cópias. E agora, galera, vamos para a engine de invocado. O Invoked é um arquétipo que utiliza principalmente o Aleister, e com ele você tem acesso às fusões, mediante a ativação da carta mágica, obviamente. Mas esse daqui é o monstro principal para você estar fazendo, e quando ele é invocado, você pode estar adicionando a magia da invocação, e também ele na sua mão ele tem meio que um efeito de honesto, que você pode dar alvo num monstro fusão, e ele vai ganhar 1000 de ataque e defesa até a fase final, beleza? Então é um card muito forte, e eu gostaria que essa estratégia de Invoked fosse com um custo menor, que dava para mais pessoas estar utilizando ele nessa estratégia de Shadow. Agora, 3 cópias aqui do Amo Caveira. Eu recomendo que você vá atrás de 3 cópias dele, porque ele meio que faz a função da Ghost Belly, que se caso tenha alguma ativação no cemitério, você por efeito rápido descarta e nega ativação. Isso daí é muito bom, e tem que aproveitar enquanto ele está com custo baixo. Vá atrás do seu trio, porque provavelmente essa cartinha vai virar uma staple e com um preço bem elevado, beleza? 2 cópias do Palhaço Ardiloso, que ele, além de ser alvo para fusão para fazer a Constructor, ele também tem um efeitinho bem interessante, que quando ele vai para o cemitério, você pode dar alvo em um Camara Mágico. Às vezes é só ele que vai estar lá, então você dá alvo nele mesmo. Ele volta, você paga 1000 de pontos de vida, e ele vai entrar por invocação especial e vai ter o ataque e a defesa zerado. Isso é bom para você estar fazendo XYZ de rank 4 ou uma fusão, caso você ainda não tenha feito, beleza? Esse daqui, o Camara Mágico, o Malabarista Danoso, é uma carta que vai ter uma interação aqui com seu Camara Mágico, mas ele também tem outra que eu já me esqueci. Durante o turno de qualquer duelista, quando um card ou um efeito causaria dano a você for ativado, você pode descartar esse card, negar a ativação, e se isso acontecer, destrua esse card. Durante a fase de batalha de qualquer duelista, você pode descartar este card e reduza a 0 o próximo dano de batalha que você sofra nesse turno. Você pode banir esse card do cemitério e adicionar um monstro Camara Mágico, que no caso, que nem eu falei, dá alvo nele. Aí você vai estar adicionando ele à mão, exceto ele mesmo, e você só pode usar esse efeito uma vez por turno, beleza? Então, geralmente é para você, quando joga ele para o cemitério para fazer a fusão, se caso você precise de mais uma, você bane ele e já adiciona o palhaço para o próximo. Agora, para as magias, aqui 3 cópias da fusão Sombraneco é uma ótima fusão para você estar fazendo, se caso o seu oponente use bastante monstro do extra deck. Você pode estar utilizando o efeito adicional dessa carta, que você pode estar enviando os cards diretamente do seu deck para você fazer a fusão. Então é uma carta muito forte, porque além de você estar utilizando as cartas do seu deck, como você utiliza
também, obviamente, a engine de Shadow, ele vai entregar os efeitos, seja de invocação, de compra, os que eu já falei antigamente, beleza? Aí tem 3 cópias da fusão do Sombraneco, fusão Sombraneco. Agora temos fusão do El Sombraneco, que é o Shadow. Essa é uma magia rápida que você vai estar podendo fazer a fusão de monstros que você controla, para fazer a fusão de monstros Sombraneco. Então, se caso você queira dar um blefe aí no seu oponente, você deixa ela setada. Aí caso ele ataque seu monstro, você já ativa e já faz uma fusão na mesma hora, e vai atrapalhar seu oponente bastante, certo? E essas cartas, tanto ela quanto a fusão Sombraneco, você acaba reciclando por efeito dos monstros de fusão. Então é muito bom você estar utilizando essas cartas no seu deck. Outra carta também, para se caso você utilize a engine de Invoked, é a carta do derretimento, que quando você ativa você adiciona um Aleister, e também ela protege na hora que você for fazer as suas fusões, que o seu oponente não pode impedir que essas fusões aconteçam, beleza? Pelo efeito dessa carta de campo. A principal aqui é a cartinha que é um preço muito grande, muito elevado e é muito caro. A invocação, essa carta que tomara que tenha um reprint para a gente estar utilizando dela, da engine de Invoked, porque é uma engine muito forte, mas apesar que Dogmática está usando essa engine também, então provavelmente não teremos uma baixa no custo dessas cartas. Mas a invocação, ela serve para você banir os monstros que você precisa como matéria, tanto o Aleister e mais um monstro fusão, um monstro trevas. É porque os invocados eles dependem de monstros com atributos diferentes, então você bane o Aleister e mais um monstro de um atributo, você traz o do atributo correspondente. E também ele tem um efeito bem interessante, que quando ela está no cemitério, você pode trazer um Aleister para sua mão e ela volta para o seu deck, então se recicla. Aí dependendo da estratégia você pode estar utilizando até uma cópia dela. Então é uma carta muito boa, muito forte. Aqui para ajudar o poder de compra, a Fascinação das Trevas, que você compra 2 e você tem que banir um monstro de trevas. Então obviamente você não vai ter problema, pois os seus monstros Shadow são grande parte de trevas os que estão no deck. Aqui Terraform para você estar adicionando a magia dos invocados. Livro da Leia para você dar um alvo numa fusão invocada e trazer um com um atributo diferente. Então isso aqui é uma estratégia boa para você estar até protegendo os seus monstros invocados, caso o oponente consiga passar deles. Monstro que renasce, se caso você tenha necessidade, mas eu vejo que a estratégia é muito consistente e raramente você utiliza uma carta dessa, mas é bom você ter na sua estratégia também. Pote da Avarice, isso que é muito bom para você estar reciclando os seus monstros Shadow, como eles vão bastante para o cemitério por causa tanto dos efeitos de fusão quanto o próprio efeito das magias. Então geralmente você tem bastante card de monstro no seu cemitério, e nisso você vai estar escolhendo 5 deles, embaralhando no deck e comprando 2, beleza? Agora para as armadilhas, Golpe Solene, é uma carta muito forte. Você paga 1.500 e ele vai negar ou uma invocação especial ou uma ativação de monstro do seu oponente, uma armadilha de resposta. Então é bom que você tenha 3, se caso você não tenha aquelas outras armadilhas tunadas que existem por aí, essa é uma boa opção para você estar colocando no seu deck. A encarnação Sombraneco Hash, essa carta aqui vai banir ela do cemitério, um monstro Shadow, para você estar utilizando o efeito dela aqui. Escolha um monstro Sombraneco no cemitério, invoque por invocação especial com face para cima ou face para baixo, posição de defesa, ou você pode banir esse card de um Sombraneco do cemitério e depois ativar um desses efeitos.
colocar um monstro com face para baixo que você controla com face para cima, e também você coloca um monstro com face para cima com face para baixo. Então isso aqui é mais para te ajudar na função do flip, se caso tenha algum monstro que você precise que tenha seu efeito ativado. Pode ser até acho que é a Ariel o nome dele, né? Eu já me esqueci, que você vai flipar ela e traz um monstro do banimento. Então já tem esse combo que você bane ela em um sombraneco, flipa, eu acho que é a Ariel, se eu não estiver enganado, e já traz esse monstro e coloca ele ou em posição de defesa com face para baixo ou com face para cima. Então é muito bom você ter pelo menos uma cópia. E para finalizar, a invocação ômega, que escolhe qualquer um dos monstros invocados banidos com nome diferente e invoca por invocação especial em posição de defesa. Então no caso também é uma opção que você vai estar utilizando do mesmo jeito que você utilizar a hash, beleza? Então vamos para os extra decks dos monstros aqui. Primeiro é o combo básico, quando você faz utilizando o Aleister, que é o Guardian Seguros e o Almirage, que você faz a invocação normal. Feita a invocação normal, o requisito desse monstro é um monstro com 1000 ou menos, que foi invocado normal. Você entra e o efeito dele é basicamente você tributar ele para escolher um monstro que você controla e ele não ser alvo de efeitos de cards até o fim do turno do oponente. Não ser destruído por efeitos de cards do oponente até o fim do turno, beleza? Mas ele é o caminho para um combo de invocação, que no caso, quando você tem a invocação na sua mão, você invoca o Aleister, invoca ele utilizando o Aleister. Como é o monstro Ciberso, você já faz o Guardian Seguro. Aí nisso você pode estar utilizando depois a invocação ou para fazer um monstro de fogo ou um monstro de luz, aí vai depender da sua estratégia. Então por isso que é utilizado essas duas cartas, beleza? Vou deixar até aqui que fica melhor. Temos aqui a Crosship, uma carta muito boa. Ela nos lugares que eu vi está em torno de 25 a 30 reais, mas creio eu que vai ter um reprint logo mais. E o efeito dela principal é dependendo da carta que foi invocada no campo para acertar aquele ponto. Se for uma fusão, você faz uma interação. Se for o XYZ outra coisa. Se for um monstro síncro outra coisa. Então eu vou explicar aqui para vocês. Se for um ritual, você compra duas. Se for uma fusão, você faz invocação especial de um monstro de nível 4 ou menos. Se for um síncro, todos os monstros ganham 700. Se for um XYZ, os monstros que seu oponente controla perde 700, beleza? Então a interação dependendo do monstro que vir para a seta que ele aponta. Calibregado, todo mundo conhece, é uma carta bem forte, mas se tornou um monstro genérico. Beleza? Link 4 forte, com uns efeitos que tem várias interações. Abyss Duel aqui para atrapalhar o seu oponente que utilize o cemitério, que no caso ele não vai utilizar o cemitério durante o turno inteiro, quando você desassocia o material dele. E agora os invocados, que no caso vamos começar pelos de menor nível, que é o Caliga, que tanto você quanto o seu oponente, quando ele está em campo, pode ativar um efeito e atacar com um monstro apenas. Então isso daí é mais para controlar a partida, e é um card que é um pouquinho chato quando ele está em campo combando com outro que eu vou mostrar. O próximo monstro aqui é o Radin. O Radin ele tem um efeito que é bem parecido com o Conductor Tirano, que se caso seu oponente invoque um monstro, ele por efeito rápido ele pega e coloca o monstro com face para baixo. Então isso é bem interessante, que se caso seu oponente fizer uma invocação normal e ele tiver seu monstro com a face para baixo, vai atrapalhar e muito ele. Purgatril, o próximo monstro aqui, ele além de ganhar ataque adicional pela quantidade de cards do oponente, então se ele tiver mágica, armadilha e monstro, é bom para esse carinha aqui, que ele vai ganhar poder adicional 200 para cada card. Então ele vai ter um ataque bem alto, se caso o seu oponente tenha bastante cards.
E também ele pode atacar todos os monstros do oponente cada um uma vez e é dano perfurante. Então é uma carta muito top. O Algoedes, ele é mais para quando ou ele é invocado ou o seu oponente invoque por invocação especial, ele pode destruir uma carta de monstro ou uma carta em campo. Escolher um monstro que seu oponente controla e destrua. Então você pode estar destruindo, e também tem o efeito que você pode banir uma fusão e ele vai ganhar o ataque dessa fusão. Então, card muito top. E temos aqui uma das cartas mais relevantes aqui da estratégia de invocado, que é o Mekaba, que basicamente você descarta o card correspondente à ativação. Se o oponente ativou a magia, você descarta uma magia, ele nega e bane. Ativou o efeito de monstro, descarta um monstro, ele nega e bane. Ativou a armadilha, ele nega e bane. Você descarta a armadilha, ele nega e bane. Beleza? E agora vamos aqui para os Shadow, que no caso temos a Winda, o Apicalone e a Constructor. Todos eles têm uma interação quando vão para o cemitério, que é reciclar uma magia. No caso aqui do Apicalone, você vai estar adicionando do deck para sua mão uma magia Shadow. Então, ou armadilha também, creio eu. Deixa eu só ler para não ficar falando besteira. Um card sombraneco do deck ou cemitério à sua mão. Beleza? Então, no caso aqui do Winda, o Winda vai impedir que façam invocações especiais em demasia, que você só pode fazer uma invocação especial após você já ter feito. Então você fez uma invocação especial, já era. Você não pode fazer mais. Isso serve para os dois, tanto você quanto seu oponente. Então fica ligado quando esse carinha estiver em campo. E ele também não é destruído por efeitos. Você só destrói esse bichinho batendo. Então não pode ser destruído por efeito de card. Cada ele só pode invocar um ou mais monstros por invocação especial uma vez no turno, enquanto ele estiver com face para cima no campo. Beleza? O Apicalone, quando ele entra, você pode escolher um card que o oponente controla com face para cima e negar ele. Negou, e não é negar até o final do turno. Ele tá negado, já era, não pode ativar nunca mais. E a Constructor, se o seu oponente fizer uma invocação especial de monstro, quando ela batalha esse monstro, pelo efeito dela, independente do ataque que ele tiver, ele vai pegar e destruir esse monstro, beleza? Batalhou, destruiu, se for um monstro invocado de forma especial. Então galera, esse foi o decklist de Shadow, espero que vocês tenham gostado, espero ter explicado toda a estratégia desse deck, que foi o campeão da Copa de Yu-Gi-Oh! E repita aí galera, se caso você queira que ele enfrente algum dos decks que participaram do campeonato, deixa aí nos comentários. E também, se caso você queira melhorar ainda mais essa estratégia, pode colocar a sua opinião aí também, beleza? Então no mais é isso, muito obrigado se você assistiu até agora, valeu, falou e te vejo no próximo vídeo, fui!